Jesus expulsou aqueles espíritos e ela se converteu tão perfeitamente a Jesus que se tornou numa santa. E em todos os seus dias ela seguiu os ensinos de Jesus. E ela foi uma das primeiras a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Por quê? É o poder do Espírito Santo, que estava com Jesus e que a dominou. E ela ganhou forças para não pecar mais, para amar a Deus sobre todas as coisas, para cumprir os mandamentos de Moisés e os mandamentos que Jesus trouxe no Evangelho puro e cristalino do amor e do perdão. E tornou-se numa santa, e até hoje, irmãos, é santa no reino dos céus. Porque recebeu de Jesus o perdão, toda a salvação, toda a bênção e unção do Espírito Santo, e foi digna de ser serva, também apostólica, porque ela ajudou também na formação da Igreja Apostólica primitiva, que os santos apóstolos formaram lá nas terras da Palestina. Depois de muita luta, enfrentando muita perseguição, enfrentando muita injustiça, enfrentando muito poder das trevas, que não queria que a Igreja Apostólica fosse formada, mas eles e as mulheres santas, como Maria Santíssima, Maria Madalena e outras mulheres santas, ajudaram na formação da Igreja Apostólica primitiva, porque eram ungidas por quem? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que domina no céu todos os santos e anjos, com toda a plenitude, glória e virtude, e dons maravilhosos. E domina o povo de Deus na terra, com o mesmo poder divino. E como que o Espírito Santo se apresenta? Porque ninguém o vê, ele é invisível. Entendeu? Ele é o Espírito de Deus, do próprio Pai. Mas na terra ele foi visto, por exemplo, de uma forma, digamos, que pôde ser contemplado por São João Batista, no ato do batismo nas águas, quando Jesus foi batizado. Então São João Batista o batizou, e ao sair das águas, São João Batista, como um profeta, viu que o trono de Deus se aproximou, e a bênção, a unção do Espírito Santo desceu do trono de Deus como um facho de luz, envolvendo a Jesus, e o Espírito Santo se fez presente de forma visível, em forma corpórea, de uma pomba branca. E é o Espírito também que fez a Virgem Maria conceber, o Espírito Santo do Pai. Ela nasceu santa, pura, imaculada, e preservou sempre sua santidade. E no momento exato, o arcanjo Gabriel lhe apareceu, fez-lhe a anunciação que ela seria concebida, santa, pura, virgem e imaculada, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E ela aceitou, creu, se entregou nas mãos do arcanjo Gabriel e nas mãos de Deus, de espírito, alma e corpo, com toda a fé, amor e coragem, desprendida de tudo e de todos. E naquele instante a unção divina de toda a plenitude do Espírito de Deus a envolveu, a ungiu, a abençoou e a fez conceber sem nenhum pecado. Entenderam, amados? Foi assim que ela foi concebida por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Veja como o Espírito Santo de Deus se manifesta no reino dos céus para governar todo o poder daquele reino glorioso onde só há paz, consolo, alegria, felicidade e uma união perfeitíssima, porque lá nunca houve nada que contradizesse a justiça de Deus. Não há contradição lá, tudo é união perfeita, porque é o Espírito Santo de Deus que domina com o próprio Pai e com Jesus, nosso Salvador, auxiliados pela Virgem Maria Santíssima. E hoje a Santa Vó Rosa, como Rainha do Céu, muito coopera com o poder do Pai para ajudá-lo em todos os trabalhos existentes
no reino celestial. E o santo profeta, irmão Aldo, por ser também o sucessor dela, herdou essa glória. E lá no céu ele muito ajuda ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à Virgem Maria, ao lado da Santa Vó Rosa, para cumprir lá todas as ordens de Deus, porque eles herdaram um galardão extraordinário, na presença do Criador. Agora vejam, nesta igreja, os que são fiéis, irmãos, recebem uma parcela de unção e virtude do Espírito de Deus, desde o dia que se converte. Às vezes ouvindo a hora milagrosa pela primeira vez. Mas se é uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa contrita de coração, que estava na terra em busca do caminho verdadeiro, porque ama a Deus, ama a Jesus, quer ser semelhante aos santos e anjos da glória de Deus, quer participar da vida do reino do céu já na vida presente. Então são criaturas que a gente chama de escolhidas. São pessoas que pertencem a Deus. E Jesus disse quando esteve na terra aos seus apóstolos: eu tenho muitas ovelhas, espalhadas até por outros apriscos. Mas eu as conheço e elas me conhecem. Sabem quem eu sou. E ao ouvirem a minha voz, saberão que sou eu que estou falando. E virão para mim, e não haverá forças do mal que as arrebate das minhas mãos. Até hoje, irmãos, isto se cumpre, principalmente na vida e na obra desta Igreja Apostólica na terra. Esteja onde estiver uma criatura de bom coração, ao ouvir a mensagem profética desta Igreja Apostólica, percebe que é Jesus que está falando. Sente o poder dele, sente a virtude dele, sente a glória que ele recebeu quando se deu em sacrifício na cruz para salvar os humildes e quando ressuscitou ao terceiro dia, ganhando o poder da vida sobre a morte e todo o poder do Pai para criar até santos à imagem e à semelhança dele. Como ele criou a Santa Vó Rosa e criou o profeta Santo Irmão Aldo. Porque ele ganhou o poder da vida sobre a morte com o seu sacrifício e principalmente com a sua ressurreição. E por que ele mereceu ressuscitar, irmãos? Porque ele nunca pecou. Ele viveu entre os homens 33 anos, não foi um dia. E foi perseguido. E foi tentado. E foi traído. E foi vendido por 30 moedas de prata por um que se dizia apóstolo. Notem o que ele passou. Durante os 33 anos, dormia no relento, porque tinha que atravessar o deserto, às vezes para salvar uma alma. Andando a pé, na areia quente do deserto, que por causa do calor do sol se tornava até cortante. E até cortava sandálias e feriam os pés. Mas ele ia com seus apóstolos e atravessava quilômetros, se fosse preciso, de deserto, em busca de uma alma que ele sabia que ia encontrar e que iria merecer a sua palavra, a sua bênção, o seu milagre e a salvação. Ele ia em busca das suas ovelhas, porque ele sabe quem são, sabem onde estão. Sempre foi assim. E ele sempre proporcionou uma salvação perfeita a todos que nós chamamos de escolhidos, porque são pessoas verdadeiras que querem o céu, que amam a Jesus sinceramente e que não buscam a Jesus só por interesse próprio e material, nem para querer se exibir e aparecer, mas buscam a Jesus com sinceridade no espírito, porque querem pertencer a Ele. São ovelhas que pertencem a Ele. E Ele, então, as acolhe e não perde nenhuma, viu, irmãos? Pode estar onde estiverem neste mundo, em outra parte do globo terrestre. Jesus os alcança, de toda maneira,
com a sua bênção, com a participação e virtude do poder da Virgem Maria Santíssima, com a ajuda eficientíssima da Santa Vó Rosa como outro consolador de sua promessa, com o amparo e bênção que o irmão Aldo proporciona a todos os fiéis humildes e sinceros, Jesus vai em busca daqueles que lhe pertencem. E os salva. Como ele ia no passado atravessando o deserto, ele agora em espírito vai em todo local onde estiver uma alma dele para proporcionar perdão, redenção, alívio, consagração e santificação. E dá a salvação aos que a ele pertencem.